Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para contar um segredo a vocês. Todo mundo vive dizendo por aí que conhece a história dos três porquinhos. Mas isso não é verdade, porque vocês não conhecem o meu lado da história. Isso mesmo. Eu me chamo Alexandre T. Lobo, mas podem me chamar de Alex. Eu não sei como começou essa história de lobo mau. Acho que por causa da alimentação que nós lobos temos. Nós não temos culpa de gostarmos de comer animaizinhos e bichinhos fofinhos, como coelhinhos e porquinhos. Se os cheeseburgers também fossem engraçadinhos e fofinhos, todo mundo ia te chamar de mal. A verdadeira história é sobre uma xícara de açúcar e um baita de um resfriado. Isso mesmo. Lá na época do Era uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha. E estava com um resfriado enorme, espirrando sem parar. Só que no meio do meu bolo, meu açúcar acabou. Fiquei sem açúcar. Como que eu ia terminar o meu bolo? Então, eu corri na casa do meu vizinho para pedir uma xicrinha emprestada. Esse vizinho era um porquinho e não era muito inteligente. Ele construiu uma casa de palha. Quem tem cabeça no lugar não constrói uma casa de palha, não é mesmo? Pois bem, eu bati na porta e claro que ela caiu. Então, como eu sou um lobo muito educado, não fui entrando na casa do porquinho. E eu chamei: Porquinho, porquinho, você está aí? Ninguém me respondeu. Mas, então, eu já estava indo embora, sem a minha xícara de açúcar. Só que o meu nariz, nessa hora, por causa do meu resfriado, começou a coçar, e eu não consegui segurar. Eu inflei e soltei um baita de um espirro. Sabe o que aconteceu? A casa do porquinho voou pelos ares. E lá, no meio daquela palha toda, o porquinho Mortinho da Silva. Não é que ele estava em casa o tempo todo e nem atendeu a porta para mim? Claro que, como eu sou um lobo muito educado e muito consciente, não ia deixar um presunto de excelente qualidade dando sopa ali, estragando. Então, eu comi, mas ainda estava sem o meu açúcar. E corri na casa do meu segundo vizinho para pedir uma xicrinha emprestada para ele. Esse segundo vizinho também era um porquinho, um pouquinho mais inteligente que o primeiro. Tinha construído a sua casa de madeira. Eu toquei a campainha. Ninguém atendeu. Então eu chamei: Senhor porco, o senhor está em casa? Aquele porco, então, grosseiro e desaforado, respondeu lá de dentro: Vai embora, seu lobo! Saia daqui que eu estou fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas! E depois falam que nós, lobos, é que somos mal educados. Eu já estava de novo indo embora para casa sem a minha xícara de açúcar, quando o meu nariz começou a coçar de novo e eu não consegui aguentar. Então eu inflei e espirrei novamente. Sabe o que aconteceu? A casa do segundo porquinho desmoronou igual o primeiro. E lá, no meio daquela madeira toda, o segundo porquinho, Mortinho da Silva. O que eu fiz então? Jantei de novo. Eu sei que foi um pouco de gulodice, mas eu não ia deixar outro presunto de excelente qualidade estragando ali. Enfim,
Eu já estava um pouco empanturrado com aquela segunda janta, mas bem melhor do meu resfriado. Só que sem a minha xícara de açúcar. Então, eu corri na casa do meu terceiro vizinho. Ele também era um porquinho. E o mais inteligente devia ser o crânio da família. Não é que ele tinha construído a sua casa de tijolos? Isso mesmo. Cheguei lá e bati na porta. Ninguém atendeu. Então eu chamei. Senhor porco, o senhor está em casa? E de novo, aquele porquinho, igual o segundo, grosseiro, respondeu de lá de dentro. Vai embora, seu lobo mau! Sai fora da minha casa! Você não tem nada que fazer aqui! Olha, eu estava muito chateado com os meus vizinhos, tão grosseiros comigo, e já estava indo embora para casa, sem a minha xícara de açúcar, pensando em talvez fazer um cartão de aniversário para minha querida e amada vovozinha. Foi nessa hora que o meu nariz começou a coçar de novo, mas era uma coceira que eu não aguentava. Então, eu inflei. Atchim! E dei outro espirro gigante. E depois disso, não é que o porquinho de lá de dentro ainda gritou: e vá você e sua vovozinha às favas. Olha, normalmente eu sou um lobo muito educado e muito calmo. Mas quando falam assim da minha vovozinha, eu fico muito nervoso. Comecei então a esmurrar a porta daquele porquinho e é lógico que com o meu nervoso, a inflar, atchim, e a espirrar, atchim, e a inflar, atchim, e a espirrar. Nessa hora a polícia chegou e me viram daquele jeito, tentando esmurrar, naquela gritaria, com aquele monte de espirro e inflando. Enfim, logo depois da polícia vieram os jornalistas e ficaram sabendo que eu tinha jantado os 2 porquinhos anteriores. E acharam que essa história de lobo com resfriado querendo uma xicrinha de açúcar não seria tão emocionante. O resto da história vocês conhecem. Eu fiquei mesmo conhecido como o lobo que comeu os porquinhos, mas isso não é verdade. Eu sou um lobo bonzinho e ainda tô sem a minha xicrinha de açúcar. O bolo da minha vovozinha tá lá, esperando eu terminar. Será que você não tem uma xicrinha para me emprestar?